Bom dia, turminha! Hoje nós daremos continuidade aos estudos da unidade 6 do nosso livro de História. Um sopro de liberdade em Minas Gerais. No ano de 1690, os bandeirantes descobriram minas de ouro e diamantes. Isso atraiu milhares de colonos que migraram em direção a essas minas descobertas. Então surgiu um novo tipo de sociedade, que devido à sua importância, a coroa portuguesa nomeou como Capitania das Minas Gerais. Isso ocorreu no ano de 1720. Para ter controle dessas atividades produtivas da região, a coroa portuguesa criou instituições que organizavam e controlavam as atividades comerciais. Essas instituições eram denominadas câmaras municipais. Mas também a coroa portuguesa instituiu outras formas de controle, como por exemplo o quinto, que era o imposto pelo qual 20% de toda a extração de ouro e diamantes deveriam ir para a coroa portuguesa. E além disso, tinha uma quantia anual fixa de ouro, que também devia ser destinada à coroa portuguesa. Em 1760, a extração do ouro começou a diminuir e até aqueles membros mais ricos da sociedade mineira já não conseguiam pagar os impostos, que permaneciam muito altos. Então, a coroa portuguesa instituiu a derrama. O que vem a ser a derrama? A invasão das casas por funcionários da coroa para confiscar bens que pudessem saldar essas dívidas dos impostos. Aproximadamente entre 1788 e 1789, diversos colonos endividados, que eram membros da elite local de Vila Rica, iniciaram o planejamento de uma revolta, com o objetivo de transformar a capitania de Minas Gerais em uma república, lembra? Para que eles tivessem suas próprias leis, seu próprio governo, além de criar uma universidade e instalar fábricas na região. Mas não houve acordo com relação à escravidão, porque muitos fazendeiros eles queriam que a escravidão fosse mantida, né? E poucas pessoas não. O governador da capitania foi informado dos planos dos revoltosos, que acabaram presos e condenados. E Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, assumiu a responsabilidade dessa tentativa de revolta. Ele foi declarado inimigo da monarquia portuguesa, teve seus bens confiscados e foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Então agora vamos pensar na origem do nome desse movimento, que é conhecido como Inconfidência Mineira. Por quê? A palavra inconfidência, ela significa infidelidade. E todas essas pessoas que se revoltaram contra a coroa portuguesa foram considerados traidores. E atualmente nós também conhecemos esse movimento como Conjuração Mineira, porque conjuração significa aliança, e foram várias pessoas que se uniram nessa época, né, para tentar desvincular a capitania de Minas Gerais do jugo da coroa portuguesa. Agora nós vamos estudar um próximo movimento que ocorreu, tá? Alguns anos depois, aproximadamente 10 anos depois da Inconfidência Mineira, tá? Que a Bahia também sonhava em ser uma república. Então, em 1770, teve uma grave crise econômica. Por quê? Faltava alimento para a população, pois eles haviam priorizado o plantio da cana-de-açúcar voltado para a exportação em detrimento do cultivo de alimentos para a subsistência deles. Então, realmente, passou a não ter alimentos para a população, que também estava descontente porque tinha que pagar os impostos para a coroa portuguesa. Em 1798, vários grupos sociais, insatisfeitos com essa situação, se organizaram para propagar ideias de liberdade pelas ruas de Salvador. Eles desejavam transformar a capitania em uma república, aumentar os salários dos soldados, acabar com a escravidão
e garantir a liberdade do comércio exterior. Em 1799, ao tomar conhecimento desse movimento, a coroa prendeu os principais líderes e os condenou à morte. Esse movimento, então, de independência da Bahia, ele ficou conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, tá? Porque nessa época muitos alfaiates, assumiram a liderança desse movimento. E conjuração, que significa aliança, certo?